Ora, mais uma vez, na TVL Perspectivas, estamos no quarto programa, o último do ciclo de programas dedicados ao Orém, e desta vez este tem o título de Lipsonoteca. A Lipsonoteca, como irão ver, é um laboratório que se dedica ao estudo de relíquias e é exatamente nesse local que o Dr. Carlos Evaristo, um investigador de renome internacional nesta matéria, tem aliás um estudo publicado sobre o Santo Sudário, traz-nos novidades relativamente à veracidade e à autenticidade do Santo Sudário e iremos ter a oportunidade de partilhar com todos vocês as descobertas que recentemente o Dr. Carlos Evaristo fez a este propósito. Estamos então, neste momento, no arquivo de relíquias religiosas do Centro de Estudos da Fundação. Tem um nome próprio, vou pedir aqui ao Dr. Carlos Evaristo que nos diga qual é o nome que se dá a um arquivo desta natureza. Uma biblioteca são um conjunto de muitos livros, uma lipsonoteca é um conjunto de muitas relíquias. Lipsonoteca. Lipsonoteca. É o nome. Portanto, é o nome que descreve realmente um depósito e não propriamente um santuário, porque as relíquias, muitas vezes, uma relíquia justifica a criação de um santuário. Quando nós imaginamos que aqui temos dezenas de milhares de relíquias, quer dizer, quantos santuários e não equivalia a cada uma delas, não é? E, portanto, dedicam-se ao estudo dessas relíquias? Dedicamos ao estudo não só destas relíquias, mas o Centro para a Pesquisa Religiosa da Fundação dedica-se a estudar tudo o que é realmente mistério e o que é tradição, tentando chegar às origens e, no que diz respeito às relíquias, à genuinidade, à autenticidade dessas relíquias. Há pouco tempo realizou-se em Fátima um congresso de sindologia, que é a ciência que estuda o Santo Sudário, e inclusivamente esteve cá um cientista da NASA que terá afirmado ter sido aquele congresso e os contributos que lá foram trazidos a público um dos maiores contributos que se deu nessa matéria até hoje. Pois, a Fundação, ao longo de 20 anos, na minha pessoa propriamente, tem desenvolvido uma série de estudos sobre o Santo Sudário. Aqui está sediado o Centro Português de Sindonologia e de Estudos das Relíquias da Paixão de Cristo. Acontece que temos aqui uma sala onde está talvez a maior coleção de relíquias da Paixão de Cristo em Portugal, e dedicamos realmente ao estudo particular da relíquia do Santo Sudário e das relíquias da Paixão, como o próprio nome indica. Acontece que o Centro Português de Sinologia, na realidade, foi fundado há mais de 30 anos pelo engenheiro Fernando Lagrifa Fernandes, que durante muitos anos tinha uma exposição volante que passava por todo o país, e não só, muitos países do mundo, explicando o que era o Santo Sudário. Ora, o Centro da Fundação, que está, digamos, em protocolo, que trabalha com o outro, tem realmente desenvolvido 3 congressos que já houve em Fátima. O último que trouxe a Portugal o Barry Schwartz, que era o fotógrafo-chefe da equipa de que em 1978, com muitos cientistas da NASA, se dedicou ao estudo do Santo Sudário e que veio realmente mostrar-nos algumas coisas que até então se desconhecia. O nosso estudo vem reivindicar a autenticidade da relíquia. Eu penso que podemos começar com uma breve história do Santo Sudário para quem não sabe o que é. Ora, a palavra sudário, de facto, é uma palavra que está aplicada de forma errada à mortalha de Cristo, porque a mortalha de Cristo tem o nome de síndone, e por isso sindonologia, o estudo do sudário, de mortalha. É engraçado que é devido ao rosto, ao pano de rosto, a que nós vulgarmente chamamos de véu de Verónica, que vem o termo sudário. Sudário, um pano que limpa o suor do rosto. E vem esta história da Verónica, do véu da Verónica, que limpou o rosto de Cristo a caminho do Calvário. Ora, acontece que há estudos, particularmente desenvolvidos pelo professor Ian Wilson, que é um grande estudioso da sinologia, que nos diz que até
ao século VI, VII, por aí além, o sudário estava dobrado em várias partes para disfarçar a sua origem. Isto quando existia um tabu acerca do contacto de objetos que tinham estado em contacto com os mortos, transmitirem, digamos, a impureza para os vivos. E assim as pessoas não queriam nada a ver com o que tivesse a ver com os mortos. De maneira que foi disfarçado de um pano que terá limpo o rosto de Cristo a caminho do Calvário, e então era uma relíquia de um Cristo vivo e não de um Cristo morto. Dobrado sobre este efeito, foi apresentado ao público como véu de Verónica. Verónica, o próprio nome indica a natureza da relíquia, porque se perguntassem nessa época o que é que isto seria, as pessoas realmente respondiam com veracidade, mas ocultando a sua origem de mortalha, dizendo simplesmente é uma vera icona, uma verdadeira imagem de Cristo. Portanto, vera icona evoluiu para o nome. Ela evoluiu para Verónica na tradição. E, portanto, a Verónica, quando realmente mostra o rosto de Cristo, o rosto é idêntico à imagem que surge realmente no sudário. Ora, o que se descobriu, por acaso, durante uma ostentação da relíquia no final do século XIX, foi que a relíquia do sudário, do lençol, tem, além de uma imagem que é pouco visível a olho nu, uma imagem que, ao fotografarmos e vermos em negativo, forma um positivo em 3 dimensões. E que revela pormenores que até então não se conseguiam realmente ver, que comprovam que a pessoa que esteve em volta deste tecido foi flagelada com um flagelo romano, que tinha bolas na ponta e que realmente corresponde com veracidade histórica ao instrumento de tortura que era utilizado pelos romanos, que a pessoa foi realmente coroada com um capuz, digamos, de espinhos, não uma coroa assim tão bem feita como esta, mas, enfim, um conjunto de espinhos, e que foi pregada, portanto, pelas mãos, e não, como muitas pessoas dizem, pelo pulso. Isto porque o professor Zugabi, que foi presidente do nosso centro de pesquisa até há poucos anos, devido à doença teve que deixar, comprovou que há um ponto Z aqui na nossa mão que abre quando há passagem de algum objeto, dá abertura e depois vem sair precisamente aqui. Portanto, suporta 300 e tal quilos de peso, não parte um único osso, como realmente o Evangelho diz, que nenhum osso de Cristo seria partido, e comprova que realmente esta ciência que os romanos conheciam não era conhecida, digamos, dos falsificadores medievais. E então há todo um estudo desenvolvido pelo professor Dr. Frederick Zugabi, que diz que realmente Cristo morreu dessa sentença de morte que foi a crucifixão, e que foi traspassado pela lança, passando por plasma pulmonar dos açoites que levou, e então foi de um ataque hipovolémico que levou realmente à sua morte. Ora, nós publicamos precisamente esse estudo há muitos anos, quando da vinda do professor Zugabi aqui a Portugal, mas aqui podemos ver até uma transição fotográfica para uma imagem já em 3 dimensões daquilo que é o homem que está no sudário. Ora, o sudário se teve realmente nos seus princípios em Jerusalém, como diz o Evangelho fala até de 2 tecidos, o lençol que embrulhou o Cristo e depois o outro tecido que se chama propriamente do sudário e que cobria o rosto. Esse, segundo a tradição, está na Espanha, em Oviedo, e nós tivemos a oportunidade, juntamente do Barry Schwartz,
o ano passado o grande privilégio de ver essa relíquia na Câmara Santa, e sabemos que há manchas nesse tecido que estão precisamente de acordo com as manchas que estão neste tecido, neste lençol a que chamamos o sudário. Ora, o sudário esteve exposto sob a forma de véu de Verónica até precisamente ao saque de Constantinopla em 1204, na altura em que a maior parte das relíquias do Oriente passaram para o Ocidente. E a partir daí, já não havendo esse tabu no Ocidente, a relíquia foi desdobrada e apresentada pela primeira vez em França como sendo a mortalha de Cristo. Ora, era realmente esse grupo de cônegos de uma pequena capela no Ducado de Saboia que começaram mais tarde a desenvolver o culto. E acontece que, por altura da primeira exibição pública da relíquia, cunharam uma medalha cuja cópia foi encontrada no rio Sena em 1850. Acontece que, após vários anos, na posse dos Templários em França, com a queda dos Templários e a extinção da ordem, a relíquia passou para a posse de um dos mestres, a família de um dos mestres, Geoffrey de Charnay. Geoffrey de Charnay morreu juntamente com o grão-mestre e outros mestres na fogueira, quando a perseguição de Filipe d'Anjou, mas a família, outro Geoffrey de Charnay, que presumimos que seja o sobrinho, talvez sobrinho neto do próprio, ficou com a relíquia na sua posse e começou a exibir com regularidade. Ele morreu numa célebre batalha e a sua viúva, como acto de submissão feudal ao Duque de Saboia, veio oferecer a relíquia e ela então passou para a família, para a Casa de Saboia. A Casa de Saboia passou, a partir do casamento de uma infanta portuguesa, a mostrar o sudário em solenes ocasiões, particularmente nos casamentos e nos batizados. Portanto, nesta altura, montava-se um pódio, as pessoas iam realmente venerar a relíquia, que era exposta da varanda por vários bispos e pelos próprios duques de Saboia que a mostravam. Ora, quando o São Carlos Borromeu quis venerar a relíquia, e ele foi realmente, portanto, venerar a relíquia em Chambéry, acontece que o Duque, para preservar o pobre, já velho, idoso cardeal, da longa viagem, preferiu levar a relíquia a Turim, onde ele a pudesse venerar. A partir daí, a relíquia ficou em Turim, e por isso é chamado o Santo Sudário de Turim. É conhecido por estar em Turim há tanto tempo. A partir daí, era mostrado realmente ao público de tanto em tantos tempos, quando havia estas solenes ostentações, e começou-se uma nova prática que nós descobrimos, enfim, que tinham certas particularidades que nós descobrimos, que era a duplicação dos sudários. Ora, há várias igrejas que reivindicam na Europa sudários que ao longo dos tempos diziam ser o genuíno. Ora, porque é que a Igreja nunca condenou, digamos, aquela outra relíquia e considerou falsa? Simplesmente porque eram consideradas relíquias gêmeas, Gemini. Temos de facto uma referência ao Papa São Pio V, que encomendou à família de Saboia várias cópias Gemini, uma delas que serviu de estandarte de guerra do navio na célebre Batalha de Lepanto, outra que serviu de cascol para um dos almirantes espanhóis. Ora bem, estas relíquias gêmeas, como é que se pode fabricar uma relíquia gêmea se só há uma genuína? Ora, era uma prática medieval que nós descobrimos no nosso estudo e que envolvia remover do próprio tecido original
fibras e depois cozê-las nas réplicas que iríamos criar, fazendo uma imagem pintada. Ou então, retirando toda uma secção do sudário original, ou da relíquia em questão que queríamos reproduzir, e fervê-la juntamente com a réplica dentro de um pote de água benta, recitando várias orações. Portanto, o que conferia autenticidade à réplica era aquela secção, digamos, aquele bocado de... que era integrado na cópia. Ou então a essência que era extraída através da fervura da original com a cópia. Ora bem, em 1988, depois da grande investigação que fez, digamos, a equipa com cientistas da NASA, em 78, devo dizer, foi comprovado que era impossível ao conhecimento humano reproduzir a imagem que estava no sudário. Isto porque não havia qualquer vestígio de tinta, não havia qualquer prova de ter havido um sistema ou quer de aplicação de tinta com pincel ou de outra forma. Ora, o que realmente há é uma descoloração na superfície milimétrica. Se formos mais do que 1 milímetro abaixo do tecido, já não se vê a imagem. Portanto, a imagem está mesmo na camada superficial e é causada por uma descoloração. Desconhecemos um processo radioativo ou um processo, nuclear, que foi descolorar, portanto, os tecidos da própria fibra do tecido sem queimar o próprio tecido. Ou seja, é como se fosse uma fotografia que ali está. Em 3 dimensões. Em 3 dimensões, que só se vê realmente as 3 dimensões retirando uma fotografia do tecido e fazendo o negativo. Portanto, no negativo está o positivo. O mais próximo disso, em termos atuais, é o holograma. Não é? O holograma, exatamente. Portanto, é tal e qual como se fosse um holograma. Mas o que esse estudo de 78, além de não conseguir comprovar ou mostrar qual seria a origem, também comprovou que não era pintura simplesmente iluminando por detrás com uma luz normal, o tecido. Esta é uma cópia, é pintada, e por isso, ao iluminá-la por detrás, vê-se perfeitamente a imagem. Ora, o que acontece com o original do sudário, que tem uma imagem, é que quando iluminamos por detrás, desaparece e não se vê absolutamente nada. Só se vê o tecido. Isto comprova que não é pintado, que não está aplicado aí de qualquer forma, mas que é realmente uma descoloração, digamos, ou sobrenatural, ou então que provém de um processo qualquer radioativo, ou uma técnica qualquer desconhecida. Que o estado da arte não consegue definir qual é. Exatamente. Outra coisa que nós conseguimos fazer nos nossos estudos é o seguinte: houve um célebre professor que achava que o sangue que se vê no próprio tecido, que tem a aparência vermelha ou avermelhado porque levou ocra, que é a aplicação de ocra. Eu presumo que nesta tática neste método de criar cópias, que provavelmente a tinta de ocra que estava nas cópias, ao tocar no original, passou também para o original. Mas, contradizendo aquilo que ele diz, eu próprio fiz várias experiências e podemos ver neste papel, em que está aqui sangue, por acaso até foi meu, que fizemos a experiência com calor, com frio, apertando as artérias, não apertando, está aqui várias cores e até bastante avermelhado em vários lugares, o que realmente é semelhante ao sudário, que tem tanto a cor do sangue seco como de sangue vivo. Portanto, pode-se realmente preservar a cor do sangue vivo dependendo da pressão arterial ou das condições atmosféricas, quer de frio ou de calor, conforme a experiência que nós aqui realizamos no centro. Ora bem, o que nos vem realmente a desvendar um dos grandes mistérios, porque realmente em 1988 a Igreja autorizou que uma secção do tecido do sudário
propriamente da bainha, fosse retirada para a análise de carbono 014. Nessa altura, o mundo ficou decepcionado porque a comunidade científica que realizou o teste disse que realmente era uma falsificação medieval, porque a datação era precisamente a essa época medieval. Ora, o que é que nós sabemos hoje em dia? Sabemos que, segundo o nosso estudo, não podia haver um teste que fosse fidedigno. Isto porque essas zonas, precisamente de onde retiraram as amostras, estão corrompidas ou então substituídas. Porque há de toda essa faixa que percorre o sudário, há uma bainha, o que mostra a ser original foi retirada e provavelmente fervida com as cópias para fazer as tais cópias místicas e depois novamente recolocada no tecido original. A ser uma substituição por causa das peças que foram retiradas para afixar os originais, então também já não é original, mas é da Idade Média, da altura em que realmente se praticava esta reprodução. O que veio realmente confirmar isto são várias cópias como estas que estão em museus portugueses. No Museu Nacional de Arte Antiga está esta cópia, por exemplo, chamada cópia de Chabregas, e há outra cópia que a maior parte destas cópias que são cópias que reproduzem, digamos, que são cópias gêmeas, têm um texto que diz ex extractum originalis, o que quer dizer que foi extraído do original. Ora, o que é que foi extraído do original? Essências, através desse processo de fervura, ou então pedaços do original que foram afixados. Ora, nós encontramos uma cópia inédita destas tais cópias gêmeas, ex extractum, precisamente no Palácio da Ajuda, e que foi trazida para Portugal pela infanta Dona Maria Pia, princesa de Saboia, a quando do seu casamento com o rei Dom Luís, e que trouxe essa cópia, precisamente para a sua devoção e para a sua proteção, porque era uma infanta com 15 anos de idade, que veio para um reino distante, e essa cópia preserva-se ainda hoje no cofre, na casa forte, digamos, do Palácio da Ajuda, porque foi deixada quando da fuga da família real para o exílio. Analisamos essa cópia o ano passado e verificamos realmente que ela tem selos por cima de tecido que não é original e que terá sido ali nessas áreas que foi aplicado realmente esses pedaços retraídos do original. E isto comprova que era uma prática corrente. O próprio príncipe Vittorio Emanuele, filho do último rei de Itália, que doou o sudário após a morte ao Papa, ele próprio veio realmente apoiar o nosso estudo esse que, como já disse, o Barry Schwartz, um dos originais elementos da equipa de cientistas da NASA, veio dizer que considera o maior contributo para o conhecimento do Santo Sudário do século XXI. Portanto, agora iremos para outra sala para explicar-vos um bocadinho mais sobre este culto. Vamos sim, senhor. Ora, realmente aqui temos alguns objetos. Este aqui, podemos ver realmente como é que a imagem negativa se torna um positivo e depois passagem para uma imagem artística que vem realmente reconstruir o rosto de Cristo neste painel. Ora bem, como eu disse, ao longo dos séculos eram retiradas amostras de tecido, pedaços do tecido que estava por detrás do próprio sudário e que era depois distribuído a familiares dos Saboias ou até a peregrinos, como podemos ver nestas relíquias que aqui temos, esta sendo 1868, de uma altura em que foi substituído aquele tecido por detrás do lençol. Ora bem, estas práticas realmente confirmadas pelos Saboias vêm-nos dizer que é impossível considerar a datação do carbono 014 como sendo genuína, porque ao retirarem
ou aplicarem, ou porem em contacto com cópias e outras coisas, portanto, realmente vem de forma permanente invalidar qualquer hipótese, através do carbono 014, de datação do Santo Sudário. Ora, temos aqui a imagem precisamente de Maria Pia de Saboia. O ano passado foi o centenário da sua morte, os 150 anos da criação do Reino de Itália. De facto, os Saboias, melhor que ninguém, contribuíram, digamos, para a propagação do culto do Santo Sudário no Ocidente, após a sua chegada, depois do saque de Constantinopla. E uma das coisas que realmente a Igreja tem é a tradição de colocar relíquias e estes chamados sudários sobre os altares em forma de pedra dara, isto vindo do Oriente, mais tarde para o Ocidente, através de uma pedra em si. Ora, chamamos sudário a isto porquê? Porque um Papa, nos primórdios do cristianismo, decretou que todos os altares deviam ter linho, igual ao linho que foi usado para amortalhar Cristo, e precisamente nas mesmas dimensões do tecido dobrado. Portanto, mostra que não pode ser dessa época medieval o Santo Sudário, mas que é muito anterior, porque as tradições, e não é só em factos científicos como o carbono 014, que nós também podemos autenticar uma relíquia. A tradição oral também é muito importante, a tradição iconográfica, a tradição, as descobertas arqueológicas, etc. Portanto, nós sabemos por tradição oral e por documentação histórica que um tecido, um lençol que tinham, digamos, estas propriedades da imagem dupla de frente e de trás do Cristo, foi venerado em Constantinopla e, portanto, mais tarde foi venerado na França, antes da extinção dos Templários. Portanto, nós sabemos que esta tradição também ajuda realmente a autenticar. Mas o que realmente também vem a autenticar o Santo Sudário foi a descoberta do tal medalhão no Rio Sena, em Paris, e que mostra a imagem dupla. Foi descoberto quando? Numa drenagem que houve do rio em 1850, portanto foi encontrada, é uma imagem de chumbo, data e tem o brasão de Geoffrey de Charnay e de sua mulher. Portanto, data da primeira vez que realmente foi mostrado ao público na posse dessa família, provavelmente antes do grande Geoffrey de Charnay ter ido para a batalha onde morreu, e é conhecido a sua morte. Ora, acontece que esse medalhão tem uma particularidade que nós descobrimos através de um estudo e que tem a ver com a origem e o ritual para expor a relíquia à veneração dos fiéis, e que teve origem no Oriente. Portanto, comprova a sua origem no Oriente. Isto é, a imagem, como irão ver, mostra os cônegos, e não os bispos, a expor a relíquia, utilizando uma estola, como os padres usam, cruzada, como ainda usam os sacerdotes quando no Oriente vão administrar a absolvição, quando é na confissão, ou quando estão a benzer as pessoas com uma relíquia. Isto porque a estola simboliza os braços, as mãos de Deus, e quando as mãos do padre estão cobertas, quando ele pega no lençol, ele fala desta maneira. Portanto, ele pega como se fosse com a estola, e a estola é cruzada, e é assim, nesta forma, que eles mostram o sudário, com as mãos tapadas pelas estolas. Isto porque, para indicar que não é o padre que está a benzer as pessoas com a relíquia, mas que é Deus, e que o padre é só um instrumento de Deus que está ali realmente a sustentar a relíquia. Ora, essa tradição de usar a estola e de usar a estola cruzada comprova-se com uma análise, portanto, fotográfica desse medalhão, e comprova que são coisas realmente da tradição já há muito esquecida e que tem a ver realmente com a duplicação das relíquias desta forma, e que
qualquer falsificador não teria conhecimento desses pormenores, assim como qualquer falsificador medieval também não saberia dos pormenores da paixão de Cristo, que estão encerrados nas análises fotográficas e que mostra os flagelos romanos e outros instrumentos que são desconhecidos. E até uma das descobertas é uma moeda, a impressão de uma moeda cunhada por Pôncio Pilatos, que foi colocada sobre os olhos da pessoa que esteve em volta do sudário e onde se pode ler perfeitamente as impressões da moeda, podendo até datá-la. Portanto, realmente são pormenores que todos os anos novas descobertas do Santo Sudário estão sempre a surpreender o mundo científico. Aqui é uma imagem do Santo Sudário de frente e do verso, porque agora foi retirado o tal tecido que cobria, digamos, a parte de trás e reforçava. Outro pormenor que aparece na medalha é que houve 2 fogos. Houve um fogo realmente já com a relíquia na posse dos Savoias antes de ir para Turim, e houve outro fogo mais antigo que se desconhece a data, mas que deixou um padrão, porque estaria, digamos, o sudário dobrado, e deixou um padrão simétrico em forma de L, que está presente precisamente na medalha, o que comprova que a medalha é uma imagem representativa deste sudário, deste tecido, deste lençol, e não de outro qualquer, e não é inventado. Portanto, esta ideia de que é da Idade Média, portanto, não cola. Agora, há secções realmente do sudário, como podemos ver aqui, que faltam, que foram substituídas. E há esta linha que percorre todo o comprimento, que, a meu ver, foi removido para ser fervido juntamente com as réplicas, e estas pecinhas sendo afixadas realmente às réplicas. Ora, o negativo produz-nos esta imagem, de frente e das costas de Cristo, que o Cristo, ao estar aqui envolto, portanto, estaria assim. Isso. Estaria assim. Ora, como é que esta imagem realmente se forma? Na nossa teoria, que é uma teoria que defende, digamos, a ideia dos universos paralelos, que se nós olharmos para o céu, para o purgatório, para o limbo dos justos, para onde dizes que a alma de Cristo foi após a morte, quando ressuscitou, portanto foi para o limbo e depois é que realmente saiu do túmulo. Portanto, não foi para o céu, porque andou ainda 40 dias cá e depois há realmente a ascensão ao céu. Portanto, segundo a lógica realmente da doutrina que nós defendemos, o corpo terá realmente, ou neste caso assim, baixado, digamos, aos infernos, portanto, deixando com a abertura de um portal intradimensional a mancha que nós vimos das costas, e depois, ao sair novamente e saindo, digamos, do próprio tecido para uma ressurreição em que o Cristo está livre, digamos, deste tecido e do próprio túmulo, terá passado novamente, deixando a outra imagem que está do outro lado. E daí que não há imagens da parte de fora. Realmente a ciência pode vir um dia a explicar qual foi este fenómeno que originou. Aqui podemos ver a representação do rosto, que só mais tarde, ao vermos, digamos, a fotografia, é que se vê realmente que é realmente idêntico. Portanto, não há dúvida que isto corresponde a uma fotografia de uma pessoa e não a uma pintura, porque é realmente em 3 dimensões. Ora, nesta cópia de uma gravura que mostra a imagem, o próprio desconhecimento daquilo que lá não se podia ver a olho nu levou a que vários artistas representassem roupa, representassem esta mancha que ali ocorre como sendo, portanto, um cinto ou instrumentos até da paixão, quando na realidade eram outras coisas que não estavam visíveis a olho nu e que só mais tarde, através do processo fotográfico e de secundopia, é que se conseguiu realmente ver. No
No quadro que está no Museu Nacional de Arte Antiga, que se chama o Ecce Homo do Sudário, mostra perfeitamente, e escolhemos-lo por isso para a capa do nosso estudo, que a ideia de que o sudário foi feito em vida para o defender da destruição quando do tabu, coloca-o precisamente como um pano que terá limpo o Cristo depois da sua flagelação. E a imagem que nós temos do vinco que está bem visível no rosto de Cristo e que tem a ver com as dobras, podemos ver aqui, debaixo do queixo, são dobras, são vincos que aqui estão, foram interpretados precisamente pelo artista como sendo uma corda que estava ao pescoço. O posicionamento das mãos é idêntico ao sudário, com os polegares, portanto, retraídos, tal como está, que não se vê, e portanto, esta imagem que está aqui é baseada, embora sejando de um autor português, é baseada no Santo Sudário, o mesmo que estava em Turim. Provavelmente numa cópia que terá uma das infantas portuguesas trazida, uma das infantas portuguesas ou italianas trazida quando dos casamentos que havia entre a Casa Real Portuguesa e a Casa de Saboia. Portanto, podemos com isto concluir que de facto o nosso estudo vem de forma muito modesta tentar realmente justificar a autenticidade da relíquia por um lado, o processo que houve e que existia durante séculos de duplicação, vem desmistificar tantas relíquias que há por aí tidas como genuínas, como os pregos, os cravos da Paixão de Cristo, que há muito mais do que 3 ou 4 que seriam utilizadas para pregar Cristo e que de facto foram feitas com pequenos pedaços do original, que foram forjados em réplicas de todo o tamanho. E aqui nós temos, aqui na nossa Lipsonoteca, várias relíquias. Estas aqui são precisamente do próprio sudário de Cristo, o relicário ali, portanto, tem relíquias dos santos da Casa de Saboia e do Santo Sudário. O outro relicário tem relíquias da infância de Cristo, porque outro processo para criar relíquias que nós descrevemos aqui no nosso estudo tinha diretamente a ver com encontrar pessoas que de forma teatral viessem a representar Cristo, quer em cenas das últimas horas da vida da Paixão de Cristo, quer nas narrativas de infância que eram recriadas através de tableaus teatrais. Ora, as crianças que eram utilizadas para essas representações muitas vezes eram batizadas logo na Missa do Galo e depois consideradas inocentes e representativas de Cristo, e então todas as relíquias que estavam em contacto com estas crianças eram mais tarde recolhidas como relíquias do Menino Jesus. Assim como as relíquias de Cristo, muitas delas provinham de homens com 33 anos, sacerdotes, que durante 6 meses eram recolhidos num mosteiro, onde faziam as suas orações, a sua contemplação, e depois 15 minutos antes de encarnarem o papel de Cristo, depois de deixarem crescer a barba e o cabelo, comungavam, e assim estavam misticamente unidos a Cristo. Cristo estava dentro deles, e então tudo o que eles vestissem, tudo o que eles fizessem era o próprio Cristo que estava a fazer de uma forma mística, e assim as relíquias eram depois recolhidas, e assim temos relíquias da Última Ceia, relíquias de várias coisas que na realidade eram de recriações medievais e são relíquias místicas, noutro processo que era utilizado realmente para a criação destas relíquias. Temos aqui um conjunto de relíquias. Pronto. Doutor,
Pois realmente temos aqui um conjunto de relíquias, estas são de mártires, algumas são de fenómenos eucarísticos e de sangue dos mártires, mas mostra que a Igreja Católica tem consciência da autenticidade, da necessidade de autenticar as suas relíquias, e então a maior parte das relíquias, todas elas têm selos, carimbos e têm documentos correspondentes à época em que foram autenticadas ou extraídas do próprio local original onde as relíquias se encontravam, que neste caso nas catacumbas. Isto é um documento do pontificado de Pio IX e confirma até a entrega desta relíquia de São Generoso a uma outra senhora que viria a ser santa, que é a Santa Maria Francisca Cabrini, a fundadora de uma ordem e que foi a primeira santa dos Estados Unidos. Portanto, é uma relíquia dupla, porque é do próprio santo, mas também pertenceu a uma santa, e então é uma relíquia, digamos, dupla neste sentido. As relíquias da Paixão de Cristo, e especialmente do sudário, têm sido analisadas aqui ao microscópio, portanto, realmente para ver as fibras, e chegamos à conclusão que há vários tipos de relíquias. Algumas delas são de tecido que era colocado atrás do sudário para o reforçar, quando ele era mostrado em público ao longo dos séculos, e outras relíquias que são extraídas do próprio sudário. Ora, estamos então na parte final, aqui no Centro de Estudos Religiosos da Fundação. Este contributo português é um contributo da maior importância, reconhecido aliás por instâncias internacionais, como vimos durante a peça, investigadores e cientistas americanos parabenizaram o excelente trabalho do antropólogo Carlos Evaristo, que tem dedicado a sua vida ao estudo destas matérias, não só ao estudo das relíquias religiosas, mas muito em particular, através do seu último trabalho, acerca do Santo Sudário, portanto a mortalha que cobriu Jesus Cristo, e hoje, mais do que ontem, temos conhecimentos mais consolidados sobre esta matéria. Nada é definitivo em ciência, e o conhecimento é uma coisa que nunca se esgota, mas cada vez mais certos de que algo aconteceu há 2000 anos atrás, e as provas, essas que estão a ser estudadas, e as conclusões que aí estão também, comprovam que efetivamente, enfim, Jesus por cá andou, e as provas científicas apontam nesse sentido. O mérito aqui do Dr. Carlos Evaristo é incontestável nesta matéria, e esperemos que novos resultados venham a surgir, confirmando ou infirmando esta matéria. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.